O primeiro é o professor Reinaldo Bugarelli. Sua Excelência é sócio-diretor da Tarsi Consultoria e Educação, educador, e atua na área desde 1978, na área de Direitos Humanos. É coordenador da área de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Terceiro Setor do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professor da Unicamp do Instituto de Economia, do Instituto Palas Athena, Sustentar e Fundação Dom Cabral. Sua Excelência foi indicado para o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2002 e recebeu o Prêmio Brasil-África em 2007. Professor Reinaldo, seja muito bem-vindo ao nosso tribunal. Estamos com uma boa expectativa na manhã de hoje. Nosso outro palestrante é o professor Luiz Alberto Davi Araújo. Sua Excelência é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre, doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e livre-docente também em Direito Constitucional pela PUC. É professor titular de Direito Constitucional na PUC, leciona na área de graduação e pós-graduação. É procurador-geral, é procurador da República, do Regional da República aposentado, e sua área de atuação é na tutela de minorias e grupos vulneráveis, com foco em pessoas deficientes, questões de gênero, tratando de controle de constitucionalidade, direitos e liberdades constitucionais. É com imenso prazer que recebemos o professor Luiz Alberto Davi Araújo. Senhores, a metodologia dos trabalhos na manhã de hoje é bem singela, tá? Primeiro usará a palavra o professor Reinaldo, logo em seguida o professor Luiz Alberto, e abriremos para uma conversa com a plateia. A intenção é que nós tenhamos um seminário onde nós possamos, os palestrantes e a plateia, interagir na discussão deste tema. Desejo a todos que aproveitem esse seminário. Muito obrigado. Professor Reinaldo, professor Luiz Alberto. Deve aceitar. Por favor. Prazer estar aqui com todos vocês, uma honra estar num momento como esse. Primeiro, pela importância desta casa. Segundo, pela conversa inusitada, diferente. Raras vezes uma pessoa fora do mundo jurídico como eu tem a oportunidade de estar dialogando num espaço desse. Então, acho isso muito saudável, muito democrático, muito interessante. Então, claro que não vou me aventurar a falar de direito. Eu sou um educador, tenho uma empresa de consultoria que atua na área de direitos humanos no mundo empresarial. Apesar de atuar no campo dos direitos humanos, mas num sentido amplo aí, né? E o nome da minha empresa é Tixai porque eu tirei aqui da Amazônia, lá da região do Acre, onde os índios Kaxinawá, no projeto onde eu estava envolvido, eles usavam essa palavra, porque ela amiga, né? Eu fui atrás para ver o que significava aquilo e eles disseram, explicaram melhor depois de alguma procura que eu fiz ali, mas eu quero saber o que é isso, né? Qual é o significado. Eles falaram, olha, é uma reverência que a gente faz para dizer o seguinte: eu preciso de você, você precisa de mim. Quando chama alguém de Tixai, está dizendo isso, e por meio de você eu sei quem eu sou e vice-versa. Eu adorei esse nome. Então, em 2001, quando eu abri a empresa, foi um nome escolhido, inclusive o Milton Nascimento tem um disco, né, Tixai, que não vendeu quase nada, mas é lindo, tem umas músicas dos índios. Eu liguei na Sony pedindo o CD para oferecer para os clientes e tal. Falaram, você é o único, porque nós não vendemos muito esse disco, então ele não tem uma edição prevista. Eu achei lindo o termo Tixai e levei, né, para a empresa, porque ele dá exatamente o significado a palavra interdependência é o conceito básico da sustentabilidade. Então eu tinha participado da ECO 92, eu vinha acompanhando desde os anos 80 também essas discussões, né, o
conceito do desenvolvimento sustentável e a base dele é a interdependência, ou seja, eu não me basto, eu preciso do outro, o outro precisa de mim, nós estamos em relações, uma rede interdependente onde a gente trabalhar o sentimento de pertencimento a essa rede interdependente é exatamente o fundamento do desenvolvimento sustentável. Foi exatamente isso que eu vi nascer no Brasil. Eu estava aqui como representante do Unicef aqui para a Amazônia nos anos 90 e já em 95 nós começamos a trabalhar com o mundo empresarial, mesmo não sendo parte do meu mandato ali com o Unicef, mas eu percebi no Brasil já o movimento das empresas. Era o ator que faltava, sobretudo as grandes empresas, era o ator que faltava para a gente pensar o país, para pensar direitos humanos, para pensar a questão do desenvolvimimento sustentável, da forma como vem se construindo esse conceito. E a primeira chance que eu tive, voltei para um convite lá do mundo empresarial, voltei para São Paulo em 1998 para dirigir uma fundação da empresa, né, no caso do Bank Boston, falecido, hoje está dentro do Banco Itaú, mas era ali um momento inicial no Brasil dessa conversa de responsabilidade social empresarial. Uma conversa que começou muito ligada à ação social, o que a empresa poderia fazer para a comunidade. Eu mesmo estava dirigindo uma fundação de origem empresarial, absolutamente integrada na identidade do banco, no caso do Bank Boston. Mas nesta época a gente começou a conversar para dentro da organização. Como é que estava a nossa relação com os fornecedores, como é que estava a relação com os clientes, os produtos, os serviços, o que é ser um banco socialmente responsável. Isso deu origem ao Instituto Ethos de Responsabilidade Social, liderado na época pelo Oded Grajew, que estava trazendo, então, liderando essa articulação de empresas. Tem uma história anterior a essa, mas o Instituto Ethos foi o grande momento aí. Nesta agenda de responsabilidade social empresarial, trabalhando a questão da sustentabilidade, como as empresas, com as suas condutas, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, uma vez que elas geram impactos imensos, né? E que quando você olha o lucro de uma empresa, o capital de uma empresa é maior do que o PIB de muitos países, né? De uma empresa só já é maior. Então, a pergunta aí, né? Como é que essas empresas, como é que uma empresa pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Já desde o primeiro momento, eu contribuí nisso, mas foi uma coisa do Oded, de alguns empresários ali, foi colocado o tema chamado assim, valorização da diversidade. O que é a questão da valorização da diversidade? Nos primeiros documentos do Instituto Ethos, né, fundado em 99, já em 2000 a gente já tinha publicações, a valorização da diversidade, a ideia de você não só não discriminar, dizer um não para a discriminação, mas também dizer um sim para essa diversidade como uma riqueza, seja na construção de uma sociedade melhor, onde você atua também culturalmente, aí, né, procurando melhorar o nível cultural da sociedade, por exemplo, no enfrentamento contra o racismo, no enfrentamento contra o machismo, homofobia, sei lá, não é? Todos esses temas, mas também perceber isso como uma riqueza para o negócio, assim como qualquer outro tema de responsabilidade social. Não só o tema da valorização da diversidade é interessante, porque ele é o mais polêmico, o mais difícil, tem sido mais difícil de se trabalhar nas empresas, não só eu que trabalho com esse tema, que estou dedicado a isso, mas a todos os que trabalham com sustentabilidade, responsabilidade social, falam, olha, a questão ambiental até que tem ido bem, a gente tem conseguido, mas quando entra na questão do racismo, quando entra na questão de preencher os indicadores ali, né, de gênero, dessa coisa toda, é uma polêmica, as pessoas se recusam, jogam isso para baixo do tapete, não querem conversar sobre essas questões. Né? Mas a ideia é perceber nessa agenda toda que isso é bom para as pessoas, é bom para a sociedade e é bom para os negócios. Toda essa agenda. Não há uma incompatibilidade. Porque se a gente não pensar assim, vejo eu, não
se direitos humanos não fizer parte do mundo empresarial, inclusive da revisão do que é ser empresa, do repensar os negócios, a venda, o cliente, essas relações todas, nessa ótica de interdependência, não tem muito sentido, fica como se fosse um apêndice. Olha, eu ganho dinheiro, exploro as pessoas, faço o que eu quero, e eu tenho lá alguns compromissos aí com direitos humanos. O que o movimento de responsabilidade social empresarial, e eu estou falando bem de dentro, né, do mundo empresarial, toda, é essa tentativa de você repensar, se reorganizar. Onde vai dar isso do ponto de vista de modelos? Isso é capitalismo, socialismo, essa coisa toda, essa discussão mais ampla? Não sei, né? Mas é uma discussão que felizmente tem uma participação hoje das empresas. Engraçado dizer isso, porque a gente tem a impressão de que o mundo empresarial não tem ninguém que manda mais do que eles, né? Os empresários, coisa toda. Mas, na verdade, eles nunca participaram de discussões do campo social, discutir os seus impactos, os impactos que eles geram, os impactos positivos, os impactos negativos, os impactos que recebem, os impactos positivos e negativos que recebem, chamar o mundo empresarial, os executivos, as marcas, para discutir isso é muito importante. O que as empresas têm feito nesse campo? A gente já vê aí um avanço, vamos falar assim, nessa década, né? E pouco aí, né? Já temos quase 15 anos de atuação, né, do movimento de responsabilidade social empresarial no campo da valorização da diversidade. Apesar desse atraso todo, né, de ser um tema mais polêmico, a gente já vê um pouco alguns resultados. As empresas que compreenderam essa importância, que viram isso como valor para o negócio, foram as primeiras, por exemplo, que cumpriram a legislação de cotas para a inclusão das pessoas com deficiência. É básico, cumprir a lei não poderia estar em discussão dentro do mercado de trabalho. Não deveria ser uma coisa que necessitasse de ter um consultor, né, ou ter alguém para sensibilizar, mas é assim, né? Precisa. Mas essas empresas que compreenderam a importância do tema da diversidade, falaram, não, faz sentido a gente ter um ambiente mais inclusivo. Faz sentido porque isso amplia o nosso olhar, a nossa perspectiva. Isso nos enriquece. Isso favorece, de novo, né, as pessoas, a sociedade, mas também enriquece aqui a nossa empresa, né, como uma empresa mais forte, que enxerga mais amplo. Várias empresas dessas que cumpriram a legislação de cotas para pessoas com deficiência, a turma de segurança, por exemplo, dá um depoimento que eu adoro. Eles falam assim, por meio da inclusão da pessoa com deficiência, nós aprimoramos as nossas práticas e processos de segurança. De saúde e segurança. Isso é muito legal, porque a conversa toda da acessibilidade, essa coisa toda é vista como um estorvo, como um problema para aquela grande parte, infelizmente, ainda das empresas que não têm cumprido a legislação de cotas para pessoas com deficiência. Não tem cumprido no sentido de não ter atingido o percentual estabelecido para isso. E essas outras empresas que cumpriram, eu aprendo muito com elas. Não só ajudei essas empresas a cumprirem a legislação, mas eu também aprendo com elas depois para ver o que elas fizeram. O que está no DNA dessas empresas que cumpriram a legislação? Eu percebo uma identidade institucional, missão, visão, valores muito evidentes ali, compartilhados com os funcionários, com os seus parceiros, esse entendimento de que aquilo não era uma demanda só de fora, uma lei, mas que fazia sentido, porque inclusive essa multidão de pessoas com deficiência também é cliente, também tem a ver com o negócio, também gera, enfim, aprendizados interessantes. Para a questão da mulher, a mesma questão. Para a questão LGBT, né, a questão de orientação sexual e identidade de gênero, também tem essa questão. Para a questão de gênero, ou seja, né, homens e mulheres, a mesma coisa, e que tem sido muito difícil no mundo empresarial, acho que é o grande desafio nosso no Brasil, a questão racial. No Brasil, o racismo é tão forte que a gente até se recusa a reconhecer que ele existe, que ele está presente, que ele causa estragos, e esses têm sido os indicadores mais difíceis da gente conseguir alterar. O que eu faço como consultor? Exatamente ajudar a montar estruturas, programas políticos, políticas, normas, procedimentos, colocar a empresa fortalecendo a sua própria identidade, né, o vínculo de diversidade com a identidade da organização,
ao mesmo tempo com a legislação, com a normativa do país, para conhecer. Percebo muitas vezes, mesmo pessoas da área de recursos humanos não conhecem a legislação do país. Aí chama lá a área do jurídico ou uma coisa, mas quando deveria ser uma rotina que todo mundo, no mínimo, que trabalha com a área de recursos humanos, deveria conhecer a legislação, saber das normas do país, saber o que é esse mundo do trabalho. Às vezes fala assim, eu sou psicólogo, então eu não entendo disso, chamo advogado. Não, assistente social, psicólogo, qualquer pessoa com formação na área de gestão de pessoas, para usar um termo mais moderno, mais adequado do que recursos humanos, deveria ter essa visão. E também a normativa internacional. Isso tudo para dizer, olha, a diversidade não é um vale tudo, né? Quando a gente fala de valorizar a diversidade, ou seja, não discriminar, e mais do que isso, achar que é uma riqueza, que isso é bom para a vida, né? Não é um vale tudo. Então você tem a identidade da empresa, a legislação do seu país e a normativa internacional para orientar, inclusive o uso dos termos, né, que a gente fica às vezes confuso, inclusive os limites e as possibilidades dessa atuação. Enfim, essa é uma visão rápida, só para esquentar aqui, esperando que depois a gente converse mais isso tudo, com a honra de estar aqui com essas duas grandes autoridades. Né? Obrigado pela sua intervenção. Professor Luiz Alberto. Bem, primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse evento. Né? Eu fui convidado, logo aceitei para não mudar de ideia. Né? Então, para mim é um prazer muito comentar o final. Na verdade, o professor Reinaldo falou, sempre que não der certo o que ele falou, e deveria dar, as pessoas acabam caindo na minha área, que é a área do vamos cobrar o que está errado. Né? Quer dizer, o ideal seria que tudo passasse. Eu até às vezes tenho vontade de, pega um cartão, vai conversar com ele. Né? Por quê? Porque tem muita coisa que está errada. E eu vou falar um pouco dessa questão da pessoa com deficiência e do direito à inclusão social. Dentro do nosso tempo, e a gente, na verdade, tem que ser uma fala um pouco de provocação, porque o tempo é curto, né? E depois nós vamos trocar ideias e tudo mais. Eu queria falar primeiro da importância da Constituição brasileira, né? Que para nós, é um documento básico. Né? Às vezes as pessoas esquecem um pouco que nós temos Constituição, né? Às vezes esquece que tudo dá para fazer constituinte, então fica tudo meio, todo mundo fala, mas era bom ler o texto, entender, né? Que o texto constitucional é muito rico. E para entender esse texto constitucional, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender um pouco o espírito da Constituição. E a Constituição brasileira, que vai cuidar do direito à inclusão social, ela foi muito, muito cuidadosa. Né? E todos nós, na época em que ela foi feita, a nossa memória é muito curta, né? No tempo em que ela foi feita, todos nós queríamos escrever tudo, para que tudo ficasse claro. E ninguém tivesse dúvida para que o regime militar não voltasse. Então, todo mundo escrevia tudo. Né? Então, vamos pegar o tema central da nossa conversa, que é o direito à igualdade. Né? Então, o artigo 5º da Constituição brasileira, ele diz assim, olha, todos são iguais perante a lei. Aí, vírgula, sem distinção de qualquer natureza. Não precisa explicar. Se todos são iguais perante a lei, não tem distinção mesmo. Mas eu digo, escreve, porque assim fica claro. Então, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros dentro do país, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade. Mas tudo isso no artigo 5º, nós já falamos que está garantindo a igualdade. E aí eu vou para o inciso 1º, homens e mulheres são iguais. E depois, por todo o texto constitucional, eu vou encontrar o tempo inteiro falando de igualdade. Não posso discriminar na contratação a pessoa com deficiência. Não é? E os senhores perceberam que eu estou usando uma expressão que não é expressão que não estaria na Constituição. Eu estou usando a expressão pessoa com deficiência. Por quê? Porque a Convenção Internacional da ONU, que foi incorporada pelo regime brasileiro, né, com base no artigo 5º, parágrafo 3º, ela foi incorporada com status de emenda constitucional. Então, aonde se vai, nós deveríamos ter a Constituição
e, dentro da mesma Constituição, a Convenção. Pois se a Convenção foi aprovada com status de emenda, ela deveria ser também o documento básico com o qual nós andamos. Eu não saia de casa sem ela. Quer dizer, quando se sai de casa, eu levo a minha Constituição sempre. Não é? Quer dizer, agora eu tenho que levar também a Convenção. Eu faria uma pergunta para a nossa área, que é uma área do direito e tal, e eu não quero ser deselegante. Eu vou depois comprovar o que é que está acontecendo. Quantos de nós já leram a Convenção? Não precisam responder. Eu já imagino o resultado. Não é? Quer dizer, se nós temos uma Convenção Internacional da ONU, que foi incorporada pelo Brasil, que tem status de emenda constitucional, por que ninguém leu? Por que as editoras, quando vendem Constituição, não têm a Constituição, as emendas e a Convenção junto? Por que acontece isso? Não é? E houve uma modificação muito grande na Convenção. Modificou-se o conceito de pessoa com deficiência. Então, eu posso estar lidando, talvez, com um conceito já ultrapassado, revogado de pessoa com deficiência. Então, a Convenção traz um novo conceito, que é um conceito que já está incorporado no sistema, com status até de emenda constitucional, revogando a legislação infraconstitucional honorária. Então, nós estamos vendo que, primeiro, esse tema é um tema que está meio distante do nosso dia a dia. Talvez não para vocês que estão aqui ouvindo sobre diversidade, sobre inclusão, mas que é distante, não tem dúvida, porque não é hábito nosso ler a tal da Convenção. 2, nós não estamos muito treinados para lidar com pessoas com deficiência. Não é? Esse é outro ponto. Se eu tenho um percentual de 24,6% de pessoas com deficiência no Brasil, onde que elas estão? Não é? Na praça elas não estão. Não é? Elas não estão nas festas, nas baladas, no cinema, na rua. Então, a gente consegue perceber que alguma coisa está estranha. Não é? Quer dizer, se tem 24,6%, ou seja, a cada 5 brasileiros, não é? Aliás, 4 brasileiros, 1 tem alguma deficiência. Onde é que a gente encontra esse povo? Não é? É claro que eles não estão incluídos socialmente. E o texto constitucional, ele traz uma principiologia. Não é? Quando eu abro a Constituição já vai dizendo quais são os princípios constitucionais. E nos princípios constitucionais, ela vai dizer, olha, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. O que quer dizer isso? Não é bacana, porque os princípios ficam bonitos no começo de um texto. Não, o princípio é para se aplicar. Não é? Quer dizer, quando eu tiver dúvida, eu tenho que incluir. Essa é a regra. A regra da inclusão, eu tenho dúvida se o fulano pode desenvolver tal tarefa. Não é? Uma pessoa cega, pode ser juíza? Já temos um desembargador do trabalho, tá ótimo, deixa o Ricardo direto lá, não é? No Paraná. Mas será que, num concurso público, uma pessoa com deficiência visual pode se habilitar para ser juiz? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é? Nós estamos falando agora dessa igualdade, chamada igualdade formal. O que é essa igualdade formal? Tem razão lógica para eu discriminar? Não é? O Supremo tem uma decisão antiga dizendo que uma pessoa cega não pode ser juíza. Mas recentemente acabou de decidir que eu não posso, num concurso público, excluir grupos. Eu tenho que assegurar a vaga reservada e deixar, caso a caso, as pessoas comprovarem a sua situação. Isto foi decidido num processo para delegado da Polícia Federal. Eles não queriam fazer vaga reservada, o Supremo faça e deixa as pessoas comprovarem se tem condições ou não de se habilitarem a esse cargo, através do exame médico, com uma equipe multidisciplinar. Então, o que nós estamos verificando? Nós estamos verificando que o texto constitucional empurra para o cumprimento da inclusão. E muitas vezes nós não conseguimos verificar isso. Como é que uma empresa, não estou conseguindo cumprir a cota e tal. Bom, porque eu falei, não pode exercer tal cargo. Eu não me lembro, eu fiz direito do trabalho há muito tempo e não advogo na área trabalhista, mas eu me lembro que antigamente tinha um contrato de experiência. Ainda está em vigência? Não foi. Para que serviria um contrato de experiência?
Se o nome não me engana, seria para experimentar. Experimentou, não deu certo. Lamento muito, não deu certo. Agora, o que eu não posso dizer, não dá, não tem jeito. Uma grande companhia, uma vez, barrou um engenheiro, porque era um engenheiro hidráulico, e ele, então, foi barrado no concurso. E por que ele foi barrado no concurso? Era para desempenhar as tarefas no aeroporto, porque ele era surdo. Então, o argumento da empresa, não, sendo surdo, ele não consegue ouvir a tubulação, a água passando. E eu ontem, cheguei de avião aqui, comecei a observar a quantidade de engenheiros que havia ouvindo o barulho da água nos aeroportos. São centenas e centenas de engenheiros procurando o marulhar da água nos aeroportos. Não tem cabimento. Inclui, não deu certo? Não deu certo. Mas não é possível eu dizer você não tem a chance da inclusão. Isso serve para a empresa privada, isso serve para o serviço público. Eu estou falando, portanto, desse princípio da igualdade no seu viés formal. Todos são iguais perante a lei. Mas a Constituição, ela avança um pouco e ela diz, olha, se eu fizer só isso, eu não vou conseguir resolver todos os problemas, porque eu tenho um déficit de inclusão muito grande. Eu preciso empurrar esse grupo. E por que eu preciso empurrar esse grupo? Porque há anos que este grupo vem sendo discriminado, há anos que não tem acessibilidade, e, portanto, eu preciso ajudar um pouco. Eu vou criar, então, o que se chama de igualdade material. Ou seja, eu vou dar, entre aspas, uma colher de chá para esse grupo. É que eu vou fazer isso? Por exemplo, vagas reservadas, a lei de cotas. Nós vamos falar depois um pouquinho que não adianta ter cota. Ai, a minha empresa cumpriu a cota, que bonitinho e tal. Como é que o trabalhador vai andar na empresa? Não, ele não anda, porque a empresa é inacessível. O Ministério, não, estamos cumprindo a cota, conseguimos tanto. Ótimo. Foi verificar o meio ambiente no trabalho? Quando eu abro a Constituição, tem lá meio ambiente artificial, meio ambiente natural, meio ambiente do trabalho. A empresa tem que ser acessível. Porque, como disse o professor Reinaldo, o prazo da acessibilidade já acabou. A empresa deveria ter rampa, banheiro adaptado, piso tátil, Então não basta conseguirmos a inclusão. Conseguimos a inclusão e agora vamos tratar de que a empresa se torne acessível. Porque, do contrário, não adianta nada. E as novas empresas têm que nascer acessíveis. E os novos prédios públicos têm que nascer acessíveis. E os prédios que não são acessíveis já deveriam ter sido adaptados. Então nós estamos vivendo um atraso nesse cumprimento. Depois nós vamos tentar entender rapidamente por que esse atraso. Talvez seja a mesma razão de que eu não ando com a convenção, ou que eu não li a convenção, talvez seja, na verdade, a mesma razão pela qual eu não tenho 24,6% da população brasileira andando e incluída socialmente. Essa igualdade material, a vaga reservada, é claro que eu tenho um patamar mínimo. É claro que para um concurso hoje, de juiz, ou do Ministério Público, ou de procurador, ou o que quer que seja, para qualquer cargo, eu tenho que ter vaga reservada. Tá bem? E aqui vamos fazer um exemplo. Num concurso com 100 vagas, 95 são vagas regulares e 5 são vagas reservadas. Tudo bem? Candidato paraplégico, cadeirante, que se inscreve para a vaga reservada. Sabe? Eu sou paraplégico, mas com o meu atestado médico, eu quero ir para a vaga reservada. Tá bem? Todos nós sabemos que esses concursos têm uma nota mínima. E qualquer pessoa com deficiência ou sem deficiência tem que atingir o nível mínimo. Então vamos imaginar que no nosso exemplo, esse nível seja nota 7. Tá bem? Esse sujeito cadeirante se inscreve para a vaga reservada. Tá bem? Vai lá, se inscreve e faz a prova. Tá bem? 95 vagas regulares e 5 reservadas. Ele termina a prova em primeiro lugar, com nota 9,9. Tá? Ele se inscreveu para a vaga reservada. Ele gasta uma das vagas reservadas desse concurso? Ele se inscreveu para a vaga reservada. Então, o que é que vocês acham? Coragem, vamos lá.
Não é uma pergunta, né? Não é? Cara, Que ele é ele tirou 9,9. Pronto. Ele passou. Agora, ele vai gastar uma das 5 vagas reservadas? Não. Eu acho que não deveria ter essa questão. Eu acho que para o deficiente, para o não deficiente, valeria a nota. Vamos ver, assim como para o dele, eu acho que não é essa questão, a possibilidade de ser justo. Vamos lá. Então, agora, eu já entendi. Vamos só então pegar essa ideia, não é? E vamos ver quem é essa pessoa. Quem é esse candidato que passou em primeiro lugar? Estudou em Harvard, não é? Fala inglês, francês, alemão, espanhol, tem noções de etrusco, sânscrito e aramaico. O pai é um bilionário e deu a ele no Learjet, esses aviõezinhos que já tinham de verdade. Bom, ele fez concurso, não é? E passou em primeiro lugar. E ainda errou uma de propósito, para dizer que não teve fraude. Ele falou, eu vou errar uma, eu ia tirar 10. 9,9 tá bom. Não é? Pronto. Será que ele precisa da vaga reservada? Com vaga reservada, sem vaga reservada, ele é muito bom mesmo. Agora, vamos imaginar o seu João. O seu João mora na periferia. Eu não conheço as calçadas, os passeios de Belém. Eu seria muito injusto se falasse mal dos passeios das calçadas de Belém. Não é? Eu seria deselegante, não é verdade? Mas vou falar da minha cidade, que é São Paulo, não é? Que as calçadas são esburacadas, e um cadeirante, não é? Não consegue andar. E quando você vê uma calçada bonita, arrumada, aqueles blocos de concreto, com aquelas graminhas no meio, já viram? Não é? Onde a cadeira de rodas encalha. Não adianta nada. Então, quer dizer, como é que o seu João, então, que mora na periferia, é cadeirante, que tem que pegar um ônibus para chegar no trabalho, não é? A cadeira de rodas do seu João não tem motorzinho, então é na mão. O seu João, então, já chega suado. Quem empurrar a cadeira de rodas é duro. Então, o seu João já chega suado, mesmo que o seu João use desodorante 48 horas. Já viu? Para que serve o desodorante 48 horas? Não é um desodorante mais intenso, é um desodorante mais extenso. Eu quando vou falar, eu fico vendo quem compra. A senhora compra o tradicional, vai fazendo aquela manutenção habitual. Né? Bom, então o seu João chega já suado, cansado e tal. E o seu João, então, resolveu se inscrever para esse concurso. Tá bem? Com nossa apostila e lá vai o seu João, que passa no concurso, com nota 7,001. Quando o seu João diz, nossa, eu passei. Puxa, que bacana, ele tinha feito a inscrição para vaga reservada, e lá vai o seu João. Que lugar eu fiquei nas vagas reservadas? Ficou em sexto. Sexto? É, foi a sexta nota. E quantas vagas reservadas? 5. Mas quem foi o primeiro? O primeiro foi o bonitão lá de Harvard. Ele não precisa. Né? Mas ele está classificado. Então, nós temos uma tendência natural de achar que toda pessoa com deficiência precisa de ajuda. E não é assim. Às vezes precisa, às vezes não precisa. O seu João precisa. O rapaz de Harvard não precisa. Não é? Como é que a gente sabe? Depois do concurso, não sabe antes. Então, essa maneira é a maneira de incluir o seu João. Não é? O primeiro colocado, ele vai ser primeiro colocado absolutamente. E não vai ser porque ele se inscreveu para vaga reservada, ele vai ser o 96º classificado no concurso com média 9,9. Então eu jogo, eu faço a lista natural e depois eu vejo quem não está na lista em tudo. Mas não é normal a gente pensar assim. Por quê? Porque talvez seja pelo mesmo motivo que nós não conseguimos entender a questão de que ninguém leu a convenção, de que não tem 24,6% de pessoas com deficiência para tudo que é lado. Né? Alguma coisa está me dizendo que isso fica um pouco fora. Né? A gente não consegue entender bem. Né? Então, esse quadro me mostra que essas pessoas
estão meio distantes do nosso cotidiano. A gente sempre acha que a pessoa com deficiência precisa de ajuda. Eu tenho um colega meu que é cego, que tem uma vida independente, tranquilo e tal. Ele me conta isso, Luiz, eu estava andando um dia num lugar, era o meu roteiro, tranquilo. Parei para descansar. Parei para descansar num semáforo. O semáforo abriu, me pegaram pelo braço, só quer atravessar, né? Pum, zum, me atravessaram. Não, eu não queria. Eu estava descansando. Mas o sujeito quis ser gentil, bom, tá bom, tanta malandragem, hoje alguém quer ser gentil, eu atravessei. E fiquei do lado de lá. Abriu outra vez o semáforo. Só quer atravessar, né? Zum, me desatravessaram. Eu passaria o dia inteiro atravessando e desatravessando e ninguém perguntaria, precisa de ajuda? Eu disse, não, obrigado, estou descansando. Mas como a gente sempre acha que eles sempre precisam de ajuda, a gente quer ajudar. E não sabe muito bem. E não sabe muito bem por quê? Porque nós não tivemos um coleguinha de classe lá atrás no primário com deficiência. Nós não treinamos um pouco isso. Então, a gente não sabe muito bem. Não é? Por quê? Porque nós não tivemos essa diversidade lá atrás. E tudo que é diferente assusta um pouco. Porque é diferente. Né? Eu uso gravata borboleta. É diferente. Né? Eu vou ao fórum, por exemplo. Eu sou o primeiro a ser atendido. E passa na cabeça, atende logo esse cara, sabe lá o que ele vai fazer. Por quê? Porque é diferente. Essa gente de gravata borboleta parece ser tipos um pouco confusos. Por quê? Porque é diferente. Se ele fosse igual aos outros, ele está com uma gravata igual. Ele deve ser diferente, não é? Então, quer dizer, o diferente assusta um pouco, não é? E eu acho até que tá bom, atende, tá vendo? Não imagino o que eu poderia fazer no balcão do fórum, né? Mas, de qualquer maneira, tem essa ideia. Porque é diferente. E o diferente assusta mesmo. Porque o diferente não é o normal. E nós não estamos muito preparados com o diferente. Por que nós não estamos preparados? É que eu começo a responder e encerrar minha conversa. Não é? Nós não estamos muito preparados porque nós não tivemos um ensino inclusivo. Lá atrás, nós não tivemos um coleguinha de classe que fosse paraplégico, cego, surdo, que tivesse uma dificuldade intelectual, que tivesse que aprender 5, 6, 10 vezes a mesma coisa e aprendesse só a 11ª vez. Não é? Nós não tivemos esse tipo de ensino. E como nós não tivemos esse tipo de ensino, isso cria para nós uma dificuldade hoje de entender isso tudo. Por isso que eu uso a expressão errada, eu falo em pessoa deficiente, eu falo em pessoa portadora de deficiência, eu falo em pessoas com necessidades especiais, quando a convenção fala pessoa com deficiência. O jornal dá notícia errada, não é? E não é culpa do jornal, ele também está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo um pouco. Não é? Quando eu construo os prédios, eu construo sem acessibilidade. E acessibilidade para esse grupo de pessoas é um direito fundamental. É um direito instrumental que vai garantir outros direitos. Porque se eu não tenho acessibilidade, eu não posso garantir direito ao trabalho. É porque as pessoas não conhecem a questão da pessoa com deficiência, que elas garantem a vaga reservada, a cota, sem garantir a acessibilidade da empresa. Não adianta nada. Senhora, parabéns. Você tem direito a trabalhar. Então, que ótimo. Como é que eu entro na empresa? Esse é outro problema. Entrar na empresa está pedindo demais. Né? Então, quer dizer, é preciso a gente aprender um pouco. Mas nós não aprendemos muito. Nós temos dificuldade de entender esses problemas. Porque nós não tivemos, na nossa cultura lá atrás, um coleguinha cadeirante. Olha, desmonta aqui minha cadeira, ajuda a tirar o pino para eu desmontar a cadeira e dobrar e pôr no carro da minha mãe e do meu pai. Nós não tivemos esse treino. Né? Numa escola de São Paulo, no interior de São Paulo, apareceu uma criança que vivia numa bicicletinha. Tá? Ela não vivia numa cadeira de rodas, mas numa bicicletinha que era como se fosse uma cadeira de rodas. E essa criança, então, é colocada numa classe irregular. E ela tinha um problema neurológico de fala muito comprometido. Ela falou, é muito difícil. Bom, ela entra na escola, 2 ou 3 meses depois a professora chama os pais, olha, não está dando certo, a criança não está aprendendo nada e não estou conseguindo passar o conteúdo programático. É uma classe de 1º ano, 2º grau, de criança pequenininha. Né? Aqui eu vou fazer rápido um parênteses, mas já vou voltar ao tempo. Né? Vocês já estudaram cotangente?
Lembra? Lembra? Seno, cosseno, tangente, lembra? Legal. Para que serve? Não, deve servir para alguma coisa. O ser humano não chegou ainda à sofisticação de ensinar uma coisa que não serve para nada. Estamos caminhando nesse sentido, mas ainda não chegamos. Quer dizer, nós aprendemos e ninguém explicou para que era. Mas a professora estava preocupada de não poder passar o conteúdo programático para os alunos. Aí também os pais contratam uma perícia. E vai uma professora, que é uma inclusive que vai conversar com a classe. Né? Então ela começa o laudo dela entrevistando os alunos. Como é que é o amiguinho da bicicletinha? As crianças falam, ele é legal. Mas vocês conhecem ele? Claro que a gente conhece. Ele é colega nosso de classe. E vocês não estranharam um pouquinho o jeito dele falar, que ele fala... A gente no começo estranhou mesmo. E a gente estranha ainda hoje. Não é? Mas vocês entendem o que ele fala? Às vezes entende, às vezes não entende. Não é? Mas como é que foi a chegada dele? Quando ele chegou, a gente assustou um pouco. Não é? Por quê? Porque a gente não entendia o que ele falava. E chegava uma hora, ele começava a pular. E ele pulava naquela cadeira e a gente ficou muito assustado. Ah, é? E o que era? Era fome. Era a hora do recreio. Então, a gente agora já sabe. Quando ele começa a pular na cadeirinha, a gente descobriu. É a hora do lanche. A gente para e faz o lanche. Sempre é. Ele começou a pular. É fome. E vocês brincam com ele? A gente brinca. Como é que vocês brincam? Porque ele não fala direito. Vocês brincam do quê? A gente joga futebol. Como é que joga futebol? Não é? Ele tá naquela bicicletinha, ele joga no gol. É o melhor goleiro da escola. Ele põe aquela bicicletinha e não passa nada. Você tirou para ele, ele tirou logo, escolhe ele para fazer parte do grupo. Porque ele põe a bicicletinha e é garantido. Aí ele briga com a gente. Conversa com o professor. Como é que tá indo o rapaz? A gente quer ajudar, mas eu não estou conseguindo passar o conteúdo programático. Eu acho que era cotangente que ela queria ensinar para eles, não adianta nada. Olha, essa criança, não é? Na verdade, ela não representa o direito dela. Eu não viria ao Tribunal do Trabalho, aqui no Pará, para dizer que as minorias e os grupos vulneráveis têm direito. Acho que isso seria pedestre demais, acho que é uma coisa que não teria sentido. Isso é óbvio, né? Não, eu quero falar o que o Dr. Reinaldo começou a falar e começou a falar muito bem. Não é, além do direito dessas crianças, da criança que tem, é o direito dos outros, de poder conviver com a diferença. Não é um direito da minoria, eu estou falando pela maioria. Eu estou falando do direito que todos nós temos de poder conviver com gente diferente. E ao conviver com gente diferente, eu obrigatoriamente me coloco mais flexível, me coloco mais inteligente, me coloco mais preparado para o mundo moderno. Não vou nem falar de solidariedade e não vou falar de acolhimento. Né? Agora, se vocês chegarem na casa de vocês, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus irmãos, com seu marido, com a sua esposa, o que quer que seja, você olha, tivemos uma cena muito interessante hoje, todo mundo ajudou o fulano que é cadeirante, o SF, no campo de trabalho e tal. Isso vai incorporando aos valores da família. Os filhos que estão por perto vão ouvir essa conversa e vão entender que existe um direito da maioria de poder aprender com a minoria. Não é? Nós não temos esse hábito de entender que a diversidade não é um direito dele de se incluir. Isso é óbvio. É o direito nosso de poder conviver e aprender com eles. Com eles quem? Com eles todos os grupos excluídos. No meu exemplo aqui, as pessoas com deficiência. Porque é exatamente a partir desse convívio que eu vou me tornar melhor. E mesmo metido nesse negócio, bom tempo, muitas vezes eu ainda me pilho no meu carro, que é um carro bacana, tem ar-condicionado, tem musiquinha e tal. Quando tem um sujeito puxando uma carrocinha de papelão, provavelmente é o jantar dos filhos dele, né? Eu ainda paro, esse cara está atrapalhando o meu trânsito. Aí eu paro, esse é o jantar dele, é o jantar dos filhos dele. Né? Quer dizer, será que eu não posso ser tolerante e conviver um pouco? Será que eu não posso acolher esse colega que demora um pouco mais para começar a operar a máquina dele, porque ele tem uma cadeira de roda para chegar lá? Né? Então a gente começa a perceber como
certas situações, nós podíamos ser um pouco mais acolhedores e um pouco mais tolerantes. Então, esse direito que o Constituinte garante a este grupo vem junto com outro direito, que é o direito de poder conviver com esse grupo vulnerável, que aí é direito da maioria, não é da minoria. Esse direito é um direito para o qual nós não estamos acostumados a brigar. Nós estamos começando ainda a visualizar os benefícios desse direito, de ter que os nossos filhos consigam andar com a Constituição e a Convenção, que os nossos filhos saibam acolher um pouco melhor do que nós sabemos acolher, que os ambientes onde os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos mais jovens, os nossos primos possam viver, seja um ambiente um pouco mais acolhedor, onde a acessibilidade seja uma regra, não é? É uma pena que se desperdiça de dinheiro, não é? Eu fiquei num hotel, está sofrendo uma reforma, estão reformando e não estão pondo rampa. Eu disse, mas quem vocês contrataram? Quer dizer, por que não faz uma rampinha? Não é? Tem uma sala bacana e tal, faz. Pois é, para mim tanto faz, não é? Mas eu acho que é uma, já que está mexendo, faz bem feito, não é? Por quê? Porque esse arquiteto certamente não teve um coleguinha que era o Joãozinho, que era o Pedrinho. Então essa escola inclusiva vai ajudar a desenvolver um pouco mais. Claro, vocês não vão aprender, e isso eu vou falar a verdade, na escola inclusiva não vai dar tempo de aprender cotangente. Para que serve a cotangente? Talvez no seu curso de engenharia ou de matemática avançada você consiga. Mas se você for advogar, né, a cotangente talvez tenha um valor menor. Ou, por exemplo, as conjunções causais. Você não vai precisar decorar. Né? Você fala para mim, conjunções causais? Causais? Que, por quanto, visto, como, visto, que, uma vez que? Né? Não adianta, está incorporado isso aqui, eu tive que decorar. Agora, se eu não tivesse que decorar isso, se eu não soubesse quando nasceu e quando morreu Casimiro de Abreu, que é muito útil, eu uso todo dia, você não tem ideia. Talvez hoje eu tivesse uma formação mais solidária. Talvez eu fosse um sujeito mais acolhedor e estivesse mais preparado para conviver. Tá bem? É muito